Eu vou te pedir uma coisa estranha logo de cara. Imagina que existe uma cidade real, no mapa, que você pode chegar lá de carro. Mas essa cidade tem uma peculiaridade. Quando você entra nela, ela muda. Ela vira o que você é por dentro. Se você chega lá triste, a cidade inteira fica triste. Se você chega culpado, ela vira escudo, sufocante, cheia de coisa que te persegue. Se você chega em paz, ela vira tranquila. Se você chega cheio de raiva, ela vira violenta. Duas pessoas podem entrar na mesma cidade, no mesmo dia, na mesma hora, pela mesma rua e mesmo assim viver experiências completamente diferentes. Uma vai dizer, que lugar pacífico, e outra vai dizer, que lugar horrível, não voltaria mais aqui por nada. E as duas estão certas, porque a cidade não é a mesma para elas. A cidade refletiu cada uma por dentro. Agora segura essa imagem, porque o que eu vou te falar nos próximos minutos é o seguinte: essa cidade existe, não no mapa, mas existe, e você mora nela a vida inteira. Tudo que você experimenta lá fora, todas as pessoas que você atrai, todas as oportunidades que aparecem e não aparecem, todas as portas que se abrem e se fecham, todas as alegrias e todas as derrotas não são acontecimentos aleatórios, são reflexos do que você é por dentro. E essa ideia é mais perturbadora e ao mesmo tempo ela é libertadora, porque se a vida lá fora é um reflexo, então mudar de vida não é mudar lá fora, é mudar quem é que está segurando o espelho. Eu vou te explicar isso com calma, usando como mapa um jogo que entendeu esse conceito antes mesmo de um livro de psicologia. Fica aqui até o final, porque essa conversa pode mudar como você enxerga absolutamente tudo daqui pra frente. Em 2001, uma empresa japonesa lançou um jogo chamado Silent Hill 2. Para quem não conhece o jogo, é um jogo de terror, mas chamar Silent Hill 2 de um jogo de terror é um pouco exagerado. Terror sim, mas terror é só uma casca. A história começa com um homem chamado James Sunderland recebendo uma carta da esposa dele. O problema é que a esposa dele morreu há 3 anos e a carta diz para ele encontrá-la numa cidade chamada Silent Hill, onde os dois passaram a lua de mel juntos. James pega um carro e vai. Quando chega na cidade, ela tá tomada por uma névoa estranha. Não tem ninguém na rua e tá tudo meio errado. Tem barulho, tem criaturas, tem prédios que parecem comuns por fora, mas viram pesadelos por dentro. E o jogo vai te levando devagar por essa cidade nebulosa. Você vai conhecendo outros personagens. Uma mulher chamada Maria, que estranhamente parece com a esposa morta de James, mas que tem uma personalidade completamente diferente. Um homem chamado Eddie, que vive escondendo cadáveres. Uma menininha chamada Laura, que diz que conheceu a esposa de James pouco antes dela morrer. E tem Pyramid Head, uma criatura com um capacete de metal triangular gigante, arrastando uma faca grande demais para ele, que persegue James pelo jogo inteiro, que aparece nos piores momentos, que parece existir só para puni-lo. Mas aí, no final do jogo, vem a reviravolta. É onde o jogo deixa de ser jogo e vira uma lição de vida. A cidade de Silent Hill não é uma cidade comum. Ela é uma espécie de espelho. Cada pessoa que entra lá não vê a cidade como ela é. Vê a cidade como ela mesma é por dentro. James não tá vendo Silent Hill. James tá vendo o Silent Hill da sua mente. As criaturas que ele encontra são culpas da própria mente dele. Pyramid Head é a punição que ele invoca para si mesmo, porque no fundo ele acha que merece ser punido. Por quê? Porque a esposa dele não morreu de doença, como ele se convenceu. Ela estava sofrendo demais. A cidade inteira é espelho da consciência pesada dele, e todo monstro que ele mata, no fundo, é um pedaço dele. Agora pensa bem, James não vê isso enquanto está vivendo. Ele acha que está num lugar real, com monstros reais, vivendo uma aventura real. Para ele, tudo aquilo está acontecendo para fora e não para dentro. E é exatamente assim que a gente vive. A maioria das pessoas passa a vida inteira convencida de que tudo que acontece para elas está acontecendo de fora para dentro. O chefe é difícil, as pessoas são egoístas, o dinheiro está apertado, o relacionamento não funciona, a família não entende. Tudo é responsabilidade de algo lá fora e elas vão a vida inteira tentando mudar o lá fora. Trocam de chefe, encontram outro difícil, trocam de cidade, encontram os mesmos problemas, trocam de parceiro e repetem o mesmo padrão. Trocam de emprego, a mesma sensação volta. E essas pessoas dizem que é azar meu, ou que a vida é injusta. Você nunca perceber a coincidência, porque o problema não estava lá fora, estava na cidade interior que elas carregam para todo lugar que vão. Vou te dar exemplos concretos disso, porque pode parecer abstrato. Pensa naquela pessoa que vive reclamando que ninguém respeita ela.
que todo mundo passa por cima dela, que todo lugar onde ela vai, alguém a humilha. E você de fora percebe uma coisa que ela não percebe. Ela mesma se trata sem respeito, se desvaloriza nas conversas, aceita migalhas, tem uma voz interna que diz pra ela todo dia: você não merece. O mundo só tá refletindo isso pra ela. Não é o mundo, é a cidade interior dela. Pensa naquele cara que sempre é traído pela mulher, pelos amigos, pelo sócio, sempre. Pra ele é puro azar. É gente sem caráter, é o mundo que tá feio. Mas se você olhar pra ele com cuidado, você vai ver que ele mesmo é desconfiado, controlador, esconde coisas dos outros, mente em coisas pequenas. Ele é o espelho. As pessoas só refletem ele. Pensa naquela pessoa que sempre é a mais querida em qualquer ambiente que entra, que faz amigos rápidos, que é convidado pra tudo e pensa que isso é sorte, é dom, é carisma natural. Não é, é reflexo. Ela é por dentro alguém que se gosta, que vê os outros com a curiosidade real, que não julga rápido. O mundo tá só refletindo isso de volta. Não tem mistério, não tem mágica, não tem segredo. É o espelho fiel demais. Eu sei que essa ideia pode incomodar muita gente, porque ela é dura, ela tira a vítima do trono. Quando você aceita que sua vida é um espelho, você perde o direito de culpar tudo lá fora. Não dá mais pra dizer é culpa do meu pai. Não dá mais pra dizer é culpa da economia, é culpa do meu marido, é culpa da sociedade. Você ainda pode reconhecer que essas coisas existem e influenciam, claro, mas o ponto onde elas te tocam, a forma como elas te afetam, o que você faz a partir delas, isso é seu. Sempre foi. E aqui você tem que ter cuidado, porque essa ideia não tá dizendo que você causou suas tragédias. Ninguém pediu pra você perder um pai cedo, por ter machucado alguém na infância, por ter nascido pobre, por ter passado por alguma doença. Essas coisas acontecem. Não foi você que escolheu. Mas o que você faz com elas daqui pra frente, isso sim tá dentro do seu poder. E o que você acredita sobre você por causa delas, isso também é seu. E nesse ponto que o espelho começa a refletir. James no jogo perdeu a esposa. Não foi a escolha dele que ela ficou doente, mas a culpa que ele carregou do jeito como ele se torturou em silêncio por anos, a forma como ele transformou aquela dor em monstros dentro dele, isso era escolha dele, inconsciente, mas escolhas. E foi essa escolha que criou Silent Hill ao redor dele. E pensa comigo agora, que cidade você está criando ao seu redor sem perceber, sem querer, pelos pensamentos que você alimenta, pelas crenças que você repete sobre você todos os dias, pelas histórias que você conta sobre a sua vida, pela voz interna que você não silencia. Se você acredita lá no fundo que não merece nada bom, sua vida vai refletir isso. Por mais que apareçam oportunidades, você vai sabotar. Por mais amor que você entregue, você vai afastar. Por mais dinheiro que chegue, você vai conseguir gastar errado. Não porque você é burro, mas porque você é fiel ao espelho que está dentro de você. E ele te entrega aquilo que você acredita merecer. Mas tudo bem, e como eu vou mudar isso na prática? A primeira coisa, talvez a única coisa que importa de verdade, é parar de tentar mudar o reflexo. Parar de tentar mudar lá fora. Você pode passar a vida inteira mudando de emprego, mudando de cidade, mudando de parceiro. Se você não mudar quem você é por dentro, o reflexo vai te seguir. A mesma vida vai aparecer de novo com uma roupa diferente. A mudança verdadeira começa com uma pergunta simples, mas que quase ninguém se faz. O que eu acredito sobre mim lá no fundo que está criando isso que eu estou vivendo? E você precisa responder essa pergunta com honestidade brutal, sem se enganar com respostas bonitas. Seja honesto. Se sua vida financeira não está indo bem, talvez lá no fundo, bem lá no fundo, você pensa que o dinheiro é sujo, ou que tem outro julgamento sobre o dinheiro, ou que você não merece, ou que é uma pessoa que não é para se enriquecer. E seus relacionamentos sempre dão errados, talvez você acredite lá no fundo que o amor verdadeiro não existe, ou que você não é digno de ser uma pessoa de verdade, ou que toda pessoa boa some no final. Se você tá ansioso, talvez você acredite lá no fundo que o mundo é perigoso, que você precisa controlar tudo, que se você relaxar de uma vez, tudo desmorona. Encontrou a crença? Pergunte de onde ela veio. Não inventou isso agora, apareceu em algum momento da sua vida. Geralmente foi alguém que te disse, ou foi uma situação que ensinou algo a você. Quando você descobre a origem, ela perde força, porque você percebe que aquela crença não é uma verdade do universo, é só uma história que você comprou um dia. E aí você pode escrever uma nova história, lentamente, com paciência, repetindo para si mesmo a nova verdade, até que ela fique mais forte do que a antiga. Se você sentir que tem uma coisa demais ali dentro que não consegue resolver,
procure ajuda. Um bom terapeuta é alguém que te ajuda a enxergar o espelho, e uma vez que você enxerga, fica mais fácil mudar a imagem. No final do jogo, James tem uma escolha. Pode acreditar o que ele fez, ou pode olhar para a culpa de frente sem fugir mais. Pode atravessar a dor de verdade sem criar mais monstros para puni-lo. Ou pode continuar fugindo, dando mais voltas de Silent Hill, criando mais Pyramid Heads, mais sofrimento para sempre. E essa escolha é a mesma que você pode escolher todos os dias, em todo momento. Você pode continuar achando que a vida é injusta, que o mundo é difícil, que as pessoas são complicadas e vai continuar vivendo numa cidade igual a Silent Hill, que você mesmo cria sem ver. Ou você pode parar, olhar para dentro, descobrir o que você acredita e o que está refletindo lá fora e começar a mudar agora mesmo. E aí lentamente o espelho começa a refletir outra coisa. Não vira da noite pro dia, não é mágica. Tem tempo, tem paciência, tem trabalho envolvido. Mas funciona. Funciona porque é como o universo funciona desde sempre. A gente só esqueceu. Me conta aí nos comentários que crença sobre você lá no fundo. Talvez você esteja criando a vida que você não queria estar vivendo. Pode escrever com o coração aberto. Eu leio uma por uma. E se você conhece alguém que vive culpando o mundo por tudo, sem nunca olhar pra dentro, manda esse vídeo. Pode ser que chegue na hora certa pra essa pessoa. Se inscreve aqui também no canal pra gente continuar essas conversas. Aqui a gente usa jogos como espelho da vida real, coisas que ninguém fala em outro lugar. Até a próxima.